Ah, Muito boa tarde ou bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo, todos aqueles que vão ouvir. Vou hoje colocar aqui disponível uma palavra e estava-me agora de repente a lembrar que Deus nunca foi de protocolos, Deus nunca foi de cerimónias. Nós somos chamados a chegar ao trono da graça, não é? Ao trono de Deus, como é óbvio, com respeito, com reverência, com um coração sincero, em plena certeza de fé, como diz lá em Hebreus. Mas Deus é Pai, e não devemos criar mandamentos, rotinas de homens. A palavra de Deus é revelada a todos aqueles que têm sede e fome. E a palavra de Deus é infinita. A palavra de Deus, eu costumo dizer, entre aspas, não é? Que é mágica. Quando nós olhamos para ela, um doutorado pode olhar para a Bíblia e só vê defeitos. E uma criança de 12 anos, 10 anos, um jovem, pode olhar com um coração bom para as Escrituras e Deus abre-lhe o entendimento e tudo é fácil de entender. Tudo depende do nosso coração. Nada depende do nosso intelecto, nada depende dos nossos cursos, nada depende da nossa pedagogia, depende da nossa atitude perante as Escrituras. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz, acho que é em Êxodo que diz, Deus enviou a sua palavra e o sarou. Em Jeremias, né, no capítulo 1, versículo 12, diz assim, ele vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. A palavra de Deus se cumpre. Deus não pode mentir. Depende como nós a recebemos, não é? A palavra de Deus não volta para trás vazia. Ela produz o fruto para aquilo que é enviada. Nos corações que queiram aceitar, não é? Então, eu hoje queria deixar aqui nos poucos minutos, e desde já digo que todos aqueles que vão ouvir, abra o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Sabe que uma das mensagens mais, para mim, né, mais bonitas que Deus me deu um dia, com este título, nunca esqueci, não é? Deus disse-me, este título que está em Provérbios, Filho meu, dá-me o teu coração. E a partir daí o Espírito Santo começou-me a revelar sobre essa questão do coração, de obediência. Hoje eu quero falar um pouco sobre obediência. Obediência versus ou rebeldia. Obediência aos mandamentos de Deus. Deus agrada-se, Deus busca em nosso coração obediência. Eu vou-vos mostrar aqui pelas Escrituras que nós devemos temer e tremer diante de Deus, porque sem obedecermos a Deus, aos seus mandamentos, somos rebeldes, não importa quantos anos estejamos na igreja, edifício. E começa aqui no livro de 1 de Samuel, algo que eu já conheço há tantos anos, mas que fui buscar, fui ler de novo, como se diz, escavar, né? Quando nós queremos, isso é real, é um facto que aqueles que buscam pepitas de ouro têm que escavar para encontrar. E nós temos de ter essa atitude de escavar nas Escrituras. Permanecer, não é? A palavra permanecer, que é tão importante. Eu deixei agora, o último meu vídeo foi em inglês. Agora estou-me a lembrar porque eu falei um pouco lá sobre a questão do permanecer, remain, o permanecer, a importância de Jesus no capítulo 15 de João, quando ele disse, permaneçam em mim e dareis muitos frutos. Permaneçam. 11 vezes, Jesus falou 11 vezes a palavra permanecer, relacionada no mesmo versículo com a palavra frutos, frutificar, 11 vezes em 16 versículos. E 7 vezes a palavra frutos, não é por acaso. Então, que tenha esta atitude ao ouvir. E estamos aqui a falar de 1 de Samuel, no capítulo 15. Estamos a falar, eu não vou lá, no contexto, quando o profeta Samuel, não é? O povo de Israel tinha escolhido um rei, Saul, não é? Mas ao longo dos tempos ele começou bem, mas foi-se desviando completamente, foi tendo um pé no mundo, como se diz, um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé a obedecer, um pé a achar que eu é que sei.
não é? E começou a obedecer parcialmente. Obediência parcial não é obediência total. Obediência parcial é rebeldia aos olhos de Deus. Obediência parcial. E eu estou a falar isto e veio uma unção de... um sentimento de temor e de tremor, que diz assim: portanto, o profeta Samuel, no Antigo Testamento, os profetas eram a voz de Deus, tinha dado uma instrução ao rei. E ele obedeceu parcialmente. Eu não vou na história toda, mas ele obedeceu parcialmente. E depois, entretanto, o profeta encontra-se com ele e diz-lhe: tem porventura Deus, o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, coisas externas para que os outros vejam, ideias de homens? Tem tanto prazer o Senhor em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Está escrito em 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Estava a falar do Antigo Testamento, os sacrifícios que eles faziam. Isto transporta-se para o dia de hoje tudo o que são regras humanas de religião, que nada tem a ver com um coração que obedece. Tem tanto prazer Deus em todas essas coisas aparentes que parece que é para Deus. Oh, tantas coisas, tantas cerimónias, tantas tradições que nada tem a ver com obedecer à sua palavra. Diz aqui, em que se obedeça à sua palavra. E quem não conhece a palavra não consegue obedecer. Vai fazer aquilo que acha melhor, vai criar Deus à sua própria imagem e semelhança. E depois no versículo 23 ele continua: porque a rebelião, ele aqui já está a falar de rebelião, ou seja, uma obediência parcial já é rebelião. Porque a rebelião, ele estava a dizer que o rei Saul tinha praticado rebelião, rebelou-se ao não obedecer literalmente àquilo que a palavra de Deus lhe tinha sido dita através do profeta. E nós hoje, o profeta é a palavra de Deus, no Novo Testamento, é o Espírito Santo dentro do nosso coração. E nós sabemos o que devemos fazer, obedecer, se é certo ou errado. Ouça aqui, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, a teimosia, eu é que sei, o orgulho, a vaidade religiosa, eu é que sei. A obstinação, está aqui escrito, é como idolatria, o pior pecado. A idolatria é colocar, seja o que for, no lugar de Deus. É quebrar o primeiro e segundo mandamento, que está escrito em Êxodo 20. A obstinação, a teimosia, o nosso acho, eu é que sei, é como o pecado de idolatria e culto a ídolos do lar. E depois o profeta diz: visto que rejeitaste a palavra de Deus, ele também te rejeitou a ti. Eu queria chamar a atenção aqui sobre a questão da obediência, rebeldia aos mandamentos de Deus. Eu vou aqui rapidamente, porque eu sempre digo, eu não quero tomar muito tempo, porque não é por muito falar. É pela obediência àquilo que eu sinto no meu coração deixar, e que esta unção cria temor em todos os que vão ouvir. Porque Deus quer obediência, que se obedeça à sua palavra. À sua palavra, aos seus mandamentos. Eu vou continuar, vou aqui agora para Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, não é? Há pessoas que estão a ouvir que não seguem, não sabem. O rei Salomão foi o filho, o sucessor, não é? Rei do rei David. Foi o homem mais rico que alguma vez existiu, e ele também começou bem. Porque quando um dia lhe apareceu em sonho e lhe disse, imagine isto, pede-me o que quiseres. Deus estava a testar o coração de Salomão e ele disse: dá-me sabedoria para que eu possa liderar este povo. Eu não sei como liderar, eu preciso de ti. É como ele estava a ser humilde diante de Deus. E sabe o que Deus lhe disse? Deus diz assim:
agradou-se Deus do que Salomão pediu e disse, está lá no livro de Reis, 1ª e 2ª de Reis, a história, né? Que agradou-se tanto do que o rei Salomão lhe disse, pediu, que disse assim, porque não me pedistes riqueza, porque não me pedistes a destruição dos teus inimigos, mas me pediste sabedoria. Eu te darei não somente sabedoria como nenhum homem teve, mas também até aquilo que tu não me pedistes eu te darei. De ponto que Salomão foi o homem mais rico da história, diz a Bíblia, que a prata naquele tempo não era contada, não tinha valor. Mas eu estou a dizer isto porque é assim, depois o rei Salomão desviou-se, cometeu erros, desviou-se completamente. Mas depois o livro de Eclesiastes mostra a sua sensatez ao voltar ao fim da vida para aquilo que era a realidade. E ele no meio, se tiver o seu coração, leia o livro de Eclesiastes. Tanta sabedoria também, o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Mas aqui no capítulo 12, no último capítulo de Eclesiastes, ele diz assim, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta. Isto são as últimas palavras do rei Salomão. É como se ele resumisse a vida toda, tudo, no maior mandamento. Atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. O saber só tudo aqui no intelecto, na cabeça, os intelectuais da Bíblia, da teologia, mas não tem o espírito. Muito conhecimento da cabeça, mas não está no coração. Agora repara o que ele diz no versículo 13, no capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é. O sumário é. O final é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A palavra guarda é a mesma que obedecer. E obedece aos seus mandamentos. Guarda os seus mandamentos e obedece aos seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo o homem. Isto é o homem que experimentou tudo o que a riqueza, o que a posição pode dar e chega ao fim da vida e diz, disso nada adianta, é tudo vaidade. Ele fala nos outros capítulos anteriores, é tudo vaidade, é tudo correr atrás do vento. Não adianta de nada. No fim da vida, e que não tínhamos que chegar ao fim da vida para perceber isso. Só Deus importa. Obedece aos seus mandamentos. Obedece aos seus mandamentos. Não seja rebelde à palavra de Deus. E obedecer às vezes, obedecer naquilo que nos importa, no que é benéfico. Obedecer parcialmente é ser rebelde. Eu li lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22 e 23. Então eu vou continuar. E ele termina assim. Obedece a Deus, guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Até as que estão escondidas, sejam boas, sejam más. Estou aqui a falar sobre a obediência, guardar os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos ou ser rebelde. Eu quero agora ir para o Novo Testamento, ainda quero ir aqui a Oseias. Oseias no capítulo 5 é um livro do qual é a base do meu livro, O Poder de o Conhecer. Crendo Deus, eu creio, está quase a sair a versão em português. Eu só publiquei em inglês e vai ser publicada também no Paquistão, na língua oficial do Paquistão, muito em breve. Mas agora vai ser em português, eu creio mesmo, este ano está tudo pronto, já está na publicadora e espero e creio e desejo que aqueles que têm sede e fome possam ler aquilo que Deus colocou no meu coração, já lá vai desde 20 anos que eu escrevi este livro. E foi baseado em Oseias, não é? O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E no capítulo 6, o profeta Oseias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecê-lo, conhecê-lo, conhecê-lo. Prosseguir, não parar de o conhecer. Porque este mundo, eu também já coloquei um vídeo há pouco tempo sobre esta questão, o mundo está no estado em que está porque não conhece. Eu pus neste vídeo em inglês também. My people has been destroyed. My people have been destroyed. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Ele não me conhece. Ele acredita em mim, em Deus,
pelo sim, pelo não, eu digo isto muitas vezes. No caso do céu ser real, deixa-me cá acreditar. As pessoas acham que enviam, mandam areia para os olhos de Deus. Ainda não entenderam. Então aqui no capítulo 6, versículo 6, já estou aqui a falar sobre a questão da obediência. O que é que Deus quer? O que é importante para Deus? A obediência aos seus mandamentos. E o profeta está a dizer depois de todo o capítulo 6, ainda aqui no capítulo 5, versículo 15, quando diz aqui o título, conversão insincera. Insincera, que não é sincera. Deus não suporta a falta de sinceridade. Ele vê tudo o que vai no nosso coração. Ele vê. Não adianta nós mostrarmos para os outros, que fazemos tudo o que a religião diz. E no coração não estamos a ser obedientes aos mandamentos. As pessoas nem conhecem os mandamentos para obedecer. Sede praticantes da palavra e não somente ouvindos, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Aquele que ouve e pratica a minha palavra é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio as tempestades, e veio o mar, e vieram os ventos, e a casa não caiu porque foi fundada na rocha. Mas aquele que ouve e não obedece, aquele que ouve e não pratica, são tudo palavras irmãs. Aquele que ouve e não obedece é semelhante, isto foi Jesus que disse, está lá no Sermão da Montanha, é semelhante ao homem que construiu a casa. Todos construíram, os dois construíram a casa, mas um construiu sobre a rocha, que é o obedecer. As tempestades, as dificuldades, as doenças, os problemas, as lutas, vêm sobre todos. A diferença é aqueles que obedecem, que não ouvem somente. Aquele que ouviu e não praticou é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Um fundamento que quando veio a tempestade, veio o vento, veio a chuva, não subsistiu. E aquela casa foi grande a sua queda, como diz lá. Ruiu completamente. Obediência quero e não sacrifícios, como está aqui em Oséias capítulo 6, versículo 8. Há uma tradução que diz misericórdia, outra tradução diz obediência, é a mesma coisa. Ele diz, pois misericórdia quero e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Isto é no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós podemos dizer, eu quero obediência e não regulamentos dos homens. E não fazeres as coisas para que os outros vejam. E não fazeres as coisas porque a igreja, a religião diz. Como Jesus disse lá também, no capítulo 23 de Mateus, quando ele se irou verdadeiramente contra os hipócritas, que eram os religiosos, que queriam eram os primeiros lugares nas sinagogas, nas praças, serem vistos pelos homens. Tudo o que faziam era para ser vistos pelos outros. E eram religiosos, eram os líderes religiosos. Mas ele chamou-lhes hipócritas. Cuidado. Obediência quero e não sacrifícios. A gente não tem que fazer sacrifícios. Deus não é um bastardo, um mau que está ali com um pau. Eu agora vou fazer este sacrifício, senão Deus dá-me com um pau, dá-me mate. Eu não sei onde é que pessoas foram buscar. Isso foi a religião que disse. Nós não podemos comprar o coração de Deus. Nós não podemos comprar Deus. Não há sacrifícios. Não faça sacrifícios. Ame a Deus com todo o seu coração. Ele é pai. Nenhum pai quer ver um seu filho a rastejar, andar de joelhos, fazer promessas para obter o seu favor. Que pai é esse? E Jesus disse acerca do pai, né? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará tudo o que pedires, até o Espírito Santo. Obediência quero. Você quer ser aprovado diante de Deus, quer ter o favor de Deus, quer ver os milagres, quer ver o poder de Deus, quer ver o amor de Deus, uma alegria indescritível. Obedeça à palavra de Deus. Ama a Deus com todo o seu coração. E eu quero o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ainda estou no Antigo Testamento, eu só escrevi aqui isto. E depois Jesus voltou a falar esta situação, este mesmo versículo em Mateus capítulo 9, versículo 13. Eu quero só aqui ler que eu escrevi aqui. Este versículo enfatiza que Deus valoriza mais um coração leal, misericordioso e obediente à sua vontade. À sua vontade.
do que rituais, tradições religiosas externas ou sacrifícios, dogmas feitos sem um coração comprometido em obediência aos seus mandamentos. Eu agora vou para o Novo Testamento, aqui em João, capítulo 14. Eu amo o capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de João mais do que... E Jesus estava a abrir o seu coração. Jesus estava a abrir o seu coração. E no capítulo 14, sobre esta questão de obedecer aos mandamentos, obediência quero. E não se esqueça o que eu disse, uma obediência parcial é rebeldia. A pessoa está na carne, a pessoa está afastado do reino de Deus, está afastado do céu, está afastado da salvação, mas acha que está a obedecer parcialmente, cheio de motivos estranhos, sinistros no coração. Eu não me canso de dizer isto, Deus só vai ver o coração. Olha, estávamos ali em 1 de Samuel, no capítulo 15, 22, e no capítulo 16, logo a seguir, quando logo a seguir na história, como Saúl desobedeceu, começou bem, mas desobedeceu, Samuel disse, olha, Deus disse-me, foste retirado como rei. E Saúl vai ungir um novo rei. E Deus diz a Saúl no capítulo 16, logo a seguir o capítulo a seguir, eu não vou lá, mas no capítulo 16 a seguir, 1 de Samuel 16, versículo 7, Deus dá uma instrução das mais bonitas da história ao profeta Samuel quando lhe diz, olha, não olhes, eles tinham 7 filhos, Jessé tinha 7 filhos, e dos 7 filhos um deles iria ser ungido rei. Mas Samuel, o profeta, ia sendo tentado a olhar para a aparência, como todos nós, para o que vemos, para o que ouvimos, para o que sentimos, para os 5 sentidos. E Deus diz a Samuel, não olhes para a aparência, não olhes para o seu aspecto, porque o homem olha para a aparência, mas Deus vê o coração. Por isso, David foi o escolhido, era aquele que nem contava porque nem estava na casa junto com os outros irmãos, quando o profeta foi. O pai nem o chamou, estava a guardar ovelhas, porque ninguém pensava que iria ser David a ser escolhido como o rei, o maior rei de Israel. E aqui no capítulo 14 de João, no versículo 13, lindo o que Jesus está a falar. Ele começa no capítulo 12 a dizer, em verdade te digo, foi os meus últimos vídeos sobre, eu digo-te a verdade, ele provou ser o Deus, eu digo-te a verdade, eu sou a verdade. Que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para junto do Pai. E depois ele diz assim, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo o que pedimos a Deus em nome de Jesus, não em nome de imagens, nem de santos, nem de ninguém, nem de Maria, nem de Pedro, nem de Paulo. E as pessoas continuam. E tudo quanto pedires em meu nome ao Pai, isso farei. E depois ele diz assim, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas depois ele diz no versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que obedece aos meus mandamentos. E depois fala do Espírito Santo, no capítulo 16. Ele enviará aquele que o ama, aquele que guarda, que obedece aos seus mandamentos. Deus já enviou o Espírito Santo para habitar nele, porque ele diz aqui assim, logo a seguir. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, que é igual a Jesus, que é o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Aqueles que não obedecem a Deus não conhecem este Espírito Santo, não conhecem, nem sabem do que eu estou a falar. Do que é ser cheio do Espírito Santo, do que é ter a certeza da salvação, do que é ter esta paz, a alegria. Porque não o vê nem o conhece. O mundo não quer saber deste Espírito Santo, não o vê. Vós o conheceis porque ele habita convosco, estará em vós. Agora veja, ele continua a falar coisas lindas. E no versículo 21, ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Ouça esta promessa. E aquele que me ama será amado por meu Pai.
e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, eu já li este versículo tantas vezes e é como se fosse a primeira vez. Olha o que Jesus está a dizer: aquele que tem os meus mandamentos no coração, que os conhece, que obedece e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E também eu o amarei e me manifestarei a ele. Será usado por Jesus. E depois diz assim, versículo 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, obedecerá à minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo habita no coração daqueles que o amam, que obedecem à palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. E faremos nele morada. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe grandemente. Eu sinto a presença de Deus aqui, o Espírito Santo. E que esta palavra não volte para trás vazia. Ouça, está escrito, eu coloquei aqui porque eu queria terminar com Hebreus capítulo 4, versículo 13, que diz assim: nada está oculto aos olhos de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ainda há tempo. Deixe de ser religioso. Deixe de criar Deus à sua própria imagem. Deixe de fazer um Deus à sua própria imagem. Deixe de obedecer parcialmente. Deixe de fazer as coisas. Deixemos de fazer as coisas para agradar aos outros. Para ver o que as pessoas dizem. Ouça, está aqui, nada está oculto aos olhos de Deus. Ele sabe quem os ama, Ele sabe quem o ama, Ele sabe quem obedece aos seus mandamentos. E quem obedece, ninguém consegue obedecer aos mandamentos de Deus sem conhecer a sua palavra. Ninguém. Eu desafio toda a gente, todos os vídeos eu digo isto. Abra a palavra de Deus, mais o Novo Testamento. Peça ao Espírito Santo que o ilumine, que lhe dê discernimento e a sua vida nunca mais será a mesma. Tem um encontro com Jesus Cristo como Senhor e Salvador através da revelação do Espírito Santo. Nada está oculto aos olhos de Deus, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aleluia. Deus vos abençoe grandemente.